Minari. Este é um filme do diretor Lee Isaac Chung, que nasceu nos Estados Unidos, mas tem ascendência sul-coreana. Ele passou a infância na década de 80 numa pequena fazenda no estado de Arkansas, nos Estados Unidos. E este filme aqui é praticamente uma autobiografia. Praticamente por quê? Porque o menininho do filme, que é para ser o espelho do diretor, não é ele exatamente, mas as vivências ali são muito parecidas com o que o diretor passou, pelo que ele viveu. Então tem muito coração dele nessa obra. Além disso, ele consegue discorrer sobre o sonho americano, sobre xenofobia, sobre raízes e família. Que nem eu falei, o diretor se espelha nesse garoto do filme que chama David, que é um ator mirim estreante, que é o Alan King. Ele é excelente para uma estreia, então, fantástico. E aqui ele conta a história dessa família sul-coreana que já está estabelecida nos Estados Unidos há alguns anos. Eles moravam na Califórnia. O David e a irmã mais velha já nasceram nos Estados Unidos, mas os pais vieram da Coreia do Sul e eles mudam para uma pequena fazenda no Arkansas para tentar tocar a vida de lá da própria fazenda, tentar ter uma vida ali que possa trazer mais dinheiro e ter uma vida um pouco mais digna. Porém, eles chegam lá e têm que morar num trailer. E após o início difícil, lá por um tempo que eles tentam lá tocar a vida, e fica difícil porque os pais, além de trabalhar na fazenda, eles têm que trabalhar numa fábrica de frango. E lá eles têm o trabalho de checar o sexo dos pintinhos para separar quais são machos, quais são fêmeas, porque os machos são descartados. Sim, isso quer dizer que eles são mortos. Mas então, com esse começo difícil, porque os pais têm que trabalhar muito, eles têm pouco tempo para ajudar e se dedicar às crianças, a mãe da mãe, ou seja, a avó dos meninos, vem da Coreia do Sul para ajudar nesse momento dessa família para tomar conta das crianças. O pai da família, aliás, é o Steven Yeun, do The Walking Dead, ele é o Glenn. Então, o filme começa com ele chegando lá nessa fazendinha, né? Mas a mudança não cai bem com todo mundo. Primeiro porque as crianças não têm muito o que fazer, então elas ficam perdidas, meio largadas lá. E a Mônica, né, que é o nome da mãe, a atriz Yeri Han, muito boa também, claramente não gosta de ter mudado pra lá, ela claramente tá incomodada. Então tudo isso contribuiu pra esse caldeirão de coisas onde a avó precisou vir. E a chegada da avó pega o David de surpresa, porque o David cresceu nos Estados Unidos, então a ideia dele do que é uma avó é a ideia americana do que é uma avó, uma pessoa recatada, toda fofinha, que assa biscoitos. E a avó que chega não sabe fazer biscoito, é muito desbocada, e o David de repente se depara com essa mulher que tem uma energia muito grande e, como eu falei, desbocada. Se ela tem uma opinião, ela vai soltar mesmo. E a partir daí, principalmente quando a avó chega no filme, isso é bem no começo, que o filme realmente decola, e aí o Chung, o diretor, né, e também roteirista, faz ótimo uso desse elenco para criar interações entre esses familiares que cativam muito, não só pelo carinho entre os membros da família, mesmo onde as relações estão difíceis, mas na palpabilidade. É fácil acreditar que aquelas relações são reais. Você consegue enxergar uma família morando no nosso mundo aqui com aqueles problemas daquele jeito. E ele foge muito da exposição pra fazer isso, saca? Os atores usam certos olhares em alguns momentos, ou uma certa olhada pra algum lugar no momento certo, umas falas bem colocadas que faz você montar na sua cabeça toda a carga emocional do passado deles que levaram eles a estarem naquela situação naquele momento. Carga emocional, sentimentos bons e ruins. E o elenco todo é muito bom, já falei do Steven Yeun aqui. E ele faz um homem muito obcecado em fazer essa fazenda dar certo. E é uma obsessão que chegou ao ponto de enfraquecer o casamento dele. E isso bate de frente com a interpretação da Yeri Han, que faz a Mônica, a mãe, a esposa, porque ela tá sempre muito carregada de preocupações, de frustrações. E você tem a avó, que é a Yoon, não sei se a pronúncia é essa, mas ela injeta vida na tela, que faz total diferença pra esse filme. Ela chega com tanta vida, tanta energia, que ela desperta emoções nos outros personagens à sua volta. Eu já falei que o Alan King, o garoto, é muito bom, ele tá cheio de revolta e de impaciência. E a menina, que é interpretada pela Noel Cho, passa muito bem a sensação de uma filha mais velha que tá se adaptando àquela situação de uma forma resignada, porque ela não tem escolha. Então você pega todos esses ingredientes, você coloca aí também uma doença cardíaca que o David tem, e você tem esse tanto de elementos aqui que contribui para uma carga narrativa muito rica para contar essa história. E o Chung é muito bom de contar essa história sem diálogos expositivos, como eu falei. Você tem olhares bem colocados, falas bem colocadas, mas também ele usa o cenário muito bem para contar muita coisa sem alguém precisar ficar despejando essa informação pra gente. Por exemplo, eles se mudam para um trailer. O trailer é para ser uma coisa móvel, tem até rodas lá. Mas, ironicamente, o trailer representa um isolamento. Eles estão lá naquela fazenda que é bem afastada de civilização e eles não podem sair de lá facilmente. As rodas não vão girar para tirar eles de lá. Ou você tem também quando a avó chega e ela traz presentes da Coreia, e presentes tipo, às vezes ela traz um tempero que não tem nos Estados Unidos, mas tem de lá. E a reação da mãe a ver aquelas coisas de novo, a sentir o cheiro daquelas coisas de novo, traz uma carga muito grande aqui, porque você sente na reação
dela, o tanto que ela ama a cultura original dela, mas ela tem que se adaptar a essa nova, e como isso é difícil pra ela em vários quesitos, e o quanto que ela sacrifica pra tentar se adaptar e fazer as coisas funcionarem. E essas coisas diferentes da cultura coreana, às vezes, vão bater de frente com a cultura americana daquele local. Quando eles vão interagir com outras pessoas, por exemplo, tentar fazer parte da sociedade daquele lugar, por exemplo, começar a frequentar a igreja lá pra poder criar amizades, conhecer outras pessoas. Eles têm um bom relacionamento, mas você percebe nas sutilezas ali que o pessoal americano olha pra eles como se eles fossem atração de circo, eles são os diferentões. Tipo, olha só, eles fazem a coisa diferente, eles não estão realmente interessados neles como pessoas, é mais como curiosidades. E isso vem de barreiras de um local que não tá acostumado a lidar com estrangeiros. E você tem, por exemplo, uma cena lá em que uma criança americana faz uma pergunta pro David e você percebe uma carga de xenofobia ali que a criança mesmo não tá sentindo. Ele claramente ouviu isso dos pais ou de alguns adultos e jogou a pergunta ali pro David porque é o que a criança faz, né? Absorve e joga pra frente sem entender muito o que tá acontecendo. Esse é um outro exemplo de como o filme consegue botar vários elementos pequenos ali pra te dar toda uma carga do que acontece em volta, assim, sem ficar dependendo de diálogos expositivos. Há outros exemplos também, não vou ficar falando tantos, mas presta atenção na cena onde o pai tá na fábrica, no intervalo ele tá fumando lá de fora da fábrica, o filho tá andando por ali e tem uma fumaça saindo e o filho pergunta por que aquela fumaça e o pai começa a explicar e no que ele começa a explicar, aquilo vira um diálogo do pai com o filho, né, sobre a importância de ética de trabalho, de propósito, porque ele não quer se sentir inútil, ele não quer se sentir descartável. Ao mesmo tempo que escondido embaixo de tudo isso, você tem um outro tipo de metáfora ali, tá mais escondidinha, mas dá pra pegar, que é que a mãe, a mulher da família ali, ela está impotente, ela não tem poder de escolha sobre o que é imposto a ela. E você tem até uma discussão lá sobre beber chá e beber um refrigerante lá que os meninos gostam, e isso mostra tanta diferença, em vez de só descobre esse gosto aqui. É um filme com uma riqueza de detalhes no subtexto muito grande, e se você não tá disposto a pegar essas coisas que o filme tá te dando ali visualmente, em vez de só os personagens falando, você vai achar que o filme é só um marasmo. A família é bilíngue, né, eles estão nos Estados Unidos há muito tempo, as crianças nasceram lá, então eles falam inglês, falam coreano, muitas vezes durante o diálogo eles trocam. Eles começam a falar em coreano, trocam para inglês, aí voltam pro coreano e vira inglês de novo. E você mostra com isso a naturalidade de quem tá nesse contexto, que você mistura fácil. Mas isso também levou a um fato interessante. O Globo de Ouro, por exemplo, já falou que vai botar esse filme para concorrer na categoria de melhor filme em língua estrangeira, porque a maioria do filme é em coreano, mesmo sendo uma obra americana. E quando eles estão conversando em coreano, tem legendas em inglês lá, em português tá tudo legendado em português, né? Porque, né? Mas infelizmente ocorre algumas coisas que se perdem em tradução. Por exemplo, em coreano você tem alguns pronomes de tratamento que trazem uma carga para relação das pessoas que estão conversando no momento, que na tradução perde. Mas também não tem jeito, né? Não deixa de ser uma pena, mas é realmente compreensível. Essas duas línguas também são bem usadas para ilustrar que você tem esses personagens tentando se encaixar numa cultura americana, inglês, mas ao mesmo tempo estão perdendo a conexão com sua cultura original, coreana. E aí que o filme discute muita coisa também, porque a transição de culturas é muito difícil. E pegou essa família no momento em que eles não estão se sentindo totalmente parte de nenhuma. E isso não é tão simples de lidar quanto parece. Então, ao explorar as camadas entre as relações familiares e socioculturais de todo mundo ali em tela, o Chung, o diretor, roteirista, revisita o seu passado, homenageia seu passado, sua família, levando a gente a visitar suas memórias, que mostra uma jornada que não foi fácil, mas que é parte integral da pessoa que ele é hoje. E assim o Chung faz um convite para nós, para que a gente analise nossa própria história, para que a gente se permita viajar em lembranças nostálgicas, para reconhecer a autenticidade que o passado tem na formação da gente como pessoa, como indivíduo. E você ainda tem o fato que Minari, né, o título do filme, é uma planta, uma erva comum na Ásia, que é muito usada como tempero, de diferentes formas por diferentes cozinhas, tipo a coreana usa de uma maneira, a japonesa usa de outra, mas uma das coisas que a avó leva é semente de Minari, e ela viaja com esperança de que essas sementes coreanas vão vingar em solo americano, e é a metáfora pro filme inteiro. E a maneira como isso termina, mesmo melancólica, é muito esperançosa. Pessoal, muito obrigado por assistirem a meus vídeos. Já ouviram falar em Minari? Ficaram com vontade de ver? Já assistiram? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui.